Eu acho que eu pago muitos tributos, tributos pesados. Eu acho que você paga muitos tributos e de maneira muito pesada também. Eu acho que todos nós brasileiros pagamos muito imposto e um percentual muito alto de tudo aquilo que nós construímos como renda e patrimônio em impostos. Estima-se que cada brasileiro paga pouco mais de 35%, imagina, 35% de tudo aquilo que constrói como patrimônio e renda aos diversos governos, seja municipal, estadual ou federal. Ou seja, o Estado no Brasil é um sócio forte, tem uma grande participação na nossa renda, no nosso patrimônio. É evidente que nós não temos uma tradição patrimonial muito grande. Não faz muito tempo que o brasileiro, de maneira mais escalar, de uma maneira mais ampliada, consegue construir patrimônio imobiliário, por exemplo. Não é grande o número de brasileiros que recebeu um imóvel como herança. Então a gente vê que não há uma grande tradição nesse sentido. Portanto, peguemos só como exemplo essa falta de cultura de planejamento patrimonial e sucessório do brasileiro. Afinal, como eu disse, não é muito disseminada a questão da administração do patrimônio imobiliário, porque não é muita gente no Brasil que tem um grande déficit de moradia e um déficit também de casa própria, né? Não é tanta gente assim no Brasil que consegue adquirir a sua casa própria e muito menos aqueles que conseguem transmitir um patrimônio imobiliário pessoal para os seus herdeiros. É a nossa tarefa no Brasil disseminar essa cultura patrimonial, principalmente no que diz respeito ao patrimônio imobiliário. Pegamos então, como eu disse, como exemplo, o patrimônio imobiliário. Quando a gente compra um imóvel, a gente paga o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão dos Bens Imóveis entre Pessoas Vivas. E aí varia de uma média de 2 a 13,5% nos diversos municípios desse Brasil afora. Tá? A gente tem que ter um planejamento para comprar o patrimônio imobiliário também, porque a gente tem vários custos. Um deles é esse imposto que eu acabei de citar, além dos honorários da corretagem imobiliária, que é de mais ou menos 6% sobre o valor da aquisição imobiliária, sobre o valor do imóvel. Também é bastante pesado os honorários de corretagem, mas na maioria das vezes, felizmente, merecidos, né? É alguém que está trabalhando para nos ajudar a encontrar um imóvel e faz todo o trâmite imobiliário, de preferência com muita segurança. Por isso que é bom escolher um bom profissional de intermediação imobiliária, para que a gente tenha segurança de que ele realize um trabalho sério, preocupado com a segurança das duas partes, tanto o vendedor quanto o comprador. Mas depois que a gente compra esse bem imobiliário, a gente, durante toda a vida de existência desse imóvel, a gente vai pagar o IPTU, né? O Imposto Predial, Territorial e Urbano. Se for um bem rural, né, um patrimônio imobiliário rural, vai pagar o ITR, que é o Imposto do Imóvel Rural. E se a gente mora na zona urbana, a gente vai pagar, além do IPTU, a gente vai pagar algumas taxas, como a taxa de recolhimento de lixo, como a taxa de iluminação pública, dentre outras eventuais contribuições tributárias que têm a ver com a melhoria, né? Que podem ser bastante específicos e podem realmente ser cobrados. Além do mais, a gente vai pagar um imposto de renda. Quando a gente é assalariado, a gente paga já retido na fonte, não tem nem a chance de não pagar, já fica retido lá no nosso salário e descontado essa parte para o imposto de renda. E a gente vai pagar também, eventualmente, o imposto de renda sobre esse patrimônio, mesmo imobiliário, construído. E depois que a gente morre, né? Porque o bem imóvel, bem construído, geralmente, o comum é que ele sobreviva à pessoa física. Toda pessoa física chega um dia que se despede. A única coisa certa na vida é isso. É a hora da morte do corpo, né? A gente tem que deixar a vida material e deixa também os bens materiais.
E quando esse bem material, patrimônio imobiliário, ao qual nós estamos nos referindo como exemplo, ele precisa então mudar de mãos. É isso que a gente chama de sucessão hereditária, porque automaticamente esse patrimônio imobiliário passa para as mãos dos nossos herdeiros. E passando para a mão dos herdeiros, é preciso que se realize o procedimento de inventário e de partilha desse bem, seja quantos forem os bens que nós deixemos. E sobre esse bem vai pesar um outro imposto, o imposto chamado Imposto da Morte, Imposto ITCMD, o Imposto da Transmissão Causa-Mortes, Doação do Patrimônio Imobiliário. Qualquer patrimônio, seja imobiliário, seja imobiliário, vai se pagar esse imposto, que no Brasil tem uma alíquota máxima de 8%. A maioria dos estados não pratica a alíquota máxima. Aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, a alíquota máxima está estipulada em 6%. Mas a fixação da alíquota máxima é realizada pelo Senado Federal, e ele determinou que essa alíquota é de no máximo 8%. E existem propostas no Senado, como do Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários da Fazenda dos diversos estados, mais o ministro da Economia. E nós sabemos que eles solicitaram, através desse conselho, o CONFAS, um aumento dessa alíquota para 19%. E há outras propostas também de senadores para 16% e até 20% o aumento dessa alíquota, porque os estados estão muito necessitados de fazer caixa, ainda mais depois da reforma tributária, que não foi nada boa para ninguém, nem para os estados. Para nós, pode ter certeza que não vai ser nada boa. Aumentou a complexidade, é uma longa transição do sistema atual para o novo sistema, e os impostos vão aumentar sobre todas as classes, inclusive sobre os profissionais liberais, como eu, também. Todos nós vamos pagar mais imposto. Então não é bom para ninguém, nem para os estados, que perderam a arrecadação com isso e estão se preparando para aumentar os impostos que eles ainda têm, como o ITCMD, como imposto estadual. E então, na hora da morte, a gente provavelmente vai passar a pagar um imposto ainda mais pesado. Para se ter uma ideia, o custo total de um processo de inventário pode chegar até 40% do seu patrimônio. Ou seja, se você tem aí um apartamento, uma casa que vale R$ 1 milhão, pode ter certeza que os custos da transmissão causa-mortes para os seus herdeiros pode chegar até R$ 400 mil. Ou seja, um imóvel de 1 milhão, 400 mil vão se perder. Por isso que não há transmissão de patrimônio das pessoas que não se planejam, porque não tem a cultura patrimonial imobiliária. Porque esse custo pode chegar até quase a metade. Imagina, 400 mil você perde, certamente. Os herdeiros terão que vender esse bem, por isso que não vai se transmitir. Porque quem é que tem R$ 400 mil para arcar com o processo de inventário, do seu custo total de 40%? Ou seja, sem planejamento, o patrimônio derrete, ele erode, ele entra em processo de erosão, ele pode desaparecer. Além do mais, o processo de inventário é um tanto custoso do ponto de vista emocional, porque além da morte do ente querido e a dor da ausência, saudade, a pessoa tem que lidar com esse trâmite que é burocrático, pode se alongar um tanto ao longo do tempo. Se tiver conflito, ainda mais, porque as pessoas naquela hora de dor podem entrar em conflito umas com as outras, pode se desentender, disputar algum patrimônio específico e, além do mais, ninguém está preparado para essa burocracia, porque não tem essa experiência, ou se tem, já sabe que é dolorosa, já sofre por antecipação, tendo essa experiência, conhece, sabe que isso é problemático. Se for extrajudicial, pode ser mais rápido, mas não evita os custos, que continuam altos, os custos financeiros. Sendo extrajudicial, quer dizer que pelo menos a dor do conflito não vai ter, porque ele sendo pacífico pode ser extrajudicial, né? Um cartório, mas o custo ainda assim
vai ser bastante alto. É assim que os patrimônios derretem e não passam de uma geração para outra. Mas se a gente realizar o planejamento patrimonial e sucessório, a gente consegue mitigar, ou seja, diminuir o impacto dos tributos significativamente. Para se ter uma ideia, com um bom planejamento, um planejamento eficiente, a gente consegue diminuir o impacto na sucessão em até 90%. Em alguns casos, pode até ultrapassar um pouco os 90%. Já pensou? Que impacto? Que formidável isso? Como eu dei o exemplo de um imóvel, no caso, um apartamento que tem um valor de mercado de R$ 1 milhão, e que no inventário poderia ter um impacto no processo, um custo financeiro de R$ 400 mil sobre esses 1 milhão. Se a gente conseguir fazer um planejamento que se reduz em 90%, quer dizer que a gente, em vez de 400, gastaria R$ 40 mil na sucessão planejada, bem realizada. É interessante que a gente faça o planejamento patrimonial desde a aquisição do bem imóvel, que a gente seja auxiliado por um bom profissional, é um advogado especializado em direito imobiliário, que possa também nos auxiliar no planejamento tributário ao longo da vida útil desse bem imóvel e depois na sucessão conheça as técnicas mais avançadas que a lei nos fornece para fazer a sucessão pelo menor custo possível, de maneira ética e legal, mas que se reduza usando a lei, justamente para reduzir esse impacto tributário que ocorre durante toda a nossa vida, desde a renda até a aquisição do patrimônio, ao longo da vida desse patrimônio, depois, na sucessão por causa da morte, aumenta ainda mais esse impacto, acrescido da dor da ausência, como eu disse, doente estimado, querido. Bom, ao longo de outros vídeos que eu vou gravar aqui, vou falar mais sobre esse planejamento patrimonial e como ele pode ser reduzido em até 90%. E periodicamente eu vou fazer também eventos, seja uma palestra online e gratuita, seja um seminário de 3 dias em que eu vou falar de maneira mais ampla e mais precisa em torno do planejamento patrimonial e sucessório, e você vai poder aprender muito sobre isso e se beneficiar. Para isso, você procura um link, tem um link para o meu grupo do WhatsApp, onde você vai ser comunicado dos novos vídeos informativos e também das datas da palestra ou do seminário, onde você vai poder participar e ampliar a sua cultura patrimonial e o seu conhecimento, além de ter a oportunidade de realizar você mesmo o seu planejamento patrimonial e sucessório com esse conhecimento. Tá bem? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você compartilhe com pessoas que devem saber sobre isso, que você crê que podem também e devem se beneficiar dessa informação, desse conhecimento. O meu nome é Leonardo Andrade, eu sou advogado, eu sou especialista em direito patrimonial. Foi um prazer ter compartilhado com você um pouco da minha visão sobre os tributos e o planejamento patrimonial. E um grande abraço e até logo.